Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, a mais uma aula da disciplina de climatologia do curso de Engenharia Hídrica da Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Meu nome é José Roberto e eu estou como professor da disciplina esse semestre. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a composição e estrutura vertical da atmosfera. Sabemos que a Terra é envolvida por várias camadas e a gente vai definir que camadas são essas presentes. E sabemos que nessas camadas a gente tem uma composição de diferentes gases, na qual existe um gás extremamente importante, que está disponível e que permite, o surgimento e a manutenção da vida sobre a superfície. Então, que gás é esse? Será que ele é o gás em maior abundância dentro dessa estrutura atmosférica? Então, que gás é esse? Esse gás seria o gás que a gente necessita para respirar, que é o oxigênio. Então, a gente tem a presença do oxigênio na atmosfera. Será que é o gás que tem maior presença? E sabe-se que esse gás que respiramos, que é o oxigênio, ele não é altamente puro. Existe uma mistura de gases. Além desses gases, eu tenho presente na atmosfera terrestre o vapor de água, partículas e as partículas sólidas. Então, essa composição da atmosfera é justamente essa mistura de gases, não são vários gases, o vapor d'água presente e o solo de suspensão. No gráfico tipo pizza é possível ver que o gás com maior percentual presente é o nitrogênio, seguido pelo oxigênio. A partir disso eu tenho as frações menores, de 0,93 de argônio, 0,03 de dióxido de carbono e 0,01 de outros gases. Então, assim, a propriedade desses gases e a forma como eles estão disponíveis envolvendo o planeta, eles permitiram o surgimento e a manutenção da vida sobre a superfície. Então, essa característica presente no planeta Terra faz com que ela possa ser diferente de outros planetas, que permita justamente essa presença do ser vivo, pelo menos comprovada até o momento apenas no planeta Terra. Então, assim, cerca de 90% aí da massa total da atmosfera está confinado nos 20 quilômetros em relação à superfície e 99,9% nos primeiros 50 quilômetros. Acima de 100 km de altitude existe apenas cerca de 1 milésimo de massa total da atmosfera. Então, assim, a gente tem essa formação gasosa e ela tem uma finalidade, Ela tem uma finalidade. E a gente vai ver, mais ou menos qual a finalidade de cada camada. A composição, então, quando eu considero uma atmosfera seca e limpa, eu tenho justamente os constituintes, são os gases presentes, a fórmula de cada gás, o volume e a relação dele em ppm, que é partes por milhão. Então é como se eu pegasse
uma partícula daquele gás e faço essa relação para 1 milhão, né? A presença dela, então é partes por milhão, esse ppp. Então vocês vão encontrar de vez em quando essa sigla, e aí ele tem essa relação, que é partes por milhão. O vapor d'água está em média aí entre 0,02 a 4%, e temos também a presença de partículas sólidas e líquidas em suspensão, né? Então, quando eu falo nessa composição dos gases na atmosfera, não tem como dissociar dessa disponibilidade, né, de forma vertical, né, que é justamente a estrutura vertical da atmosfera. Então tem uma presença, né, dos gases em cada altitude específica. E aí eu tenho essa formação também dessa camada, né, na qual eu tenho a camada da troposfera, né, inicialmente. Tem uma camada de transição, a tropopausa, e depois a estratosfera. E aí eu começo a ter uma que a gente chama de camada de ozônio, né, que aí tem a importância, né, e o que a gente escuta quando fala em efeito estufa, não, que está degradando a camada de ozônio, então ela tem essa função, né, de proteção. Temos a estratopausa, né, posteriormente a mesosfera, e aí a gente tem da mesopausa até a termosfera, né, a presença aí do nitrogênio, né, molecular. Após a termosfera a gente tem uma camada de oxigênio, né, atômico. Temos hélio e hidrogênio atômico nas diferentes camadas, né? Então, com a mudança, né, de altitude, além de mudar a densidade do ar, né, que ele fica mais rarefeito com a altitude, como já foi conversado em outras aulas, né, dando um exemplo, né, de cidades, né, por exemplo aqui na América do Sul, que quando os times, né, de futebol vão jogar, né, em áreas de maior altitude, eles acabam sentindo muito, porque o ar é bastante rarefeito, né? E a gente viu que essa tem uma relação com a altitude e com a pressão, né, atmosférica. Então, além dessa densidade mudar com a altura, a composição também muda, né, com essa altura. E não é a mesma em toda a atmosfera. Então, eu tenho essa modificação, né, dessa composição química durante o perfil aí vertical das camadas que protegem a Terra. Então, dentro dessa concepção, né, da destruição da camada de ozônio, a gente percebe que, e tem sempre a discussão sobre a emissão global de gases, né, que promove justamente esse efeito estufa. E aí é possível verificar que algumas atividades acabam promovendo, né, justamente uma maior emissão e contribuindo de forma significativa para a ocorrência desse fenômeno, né? Então, avaliando o gráfico em questão, é possível verificar as principais atividades, né, que promovem, né, a emissão de gases de efeito estufa. E aí verifica que a geração de energia, né, e calor é a principal atividade
que promove a nível quantitativo essa emissão aí de gases em conjunto com desmatamento, agricultura, indústria, né? Então são os principais geradores de gases, né, para ocorrer esse fenômeno. E aí a gente, esse dado de 2017, pelo IPCC, né? Então no total foi de 53,5 gigatoneladas aí de CO2, né, emitido para o meio ambiente. Então a gente segue. Então quando a gente fala na questão da atmosfera, né, a gente identifica que a camada, né, a atmosfera é justamente essa camada gasosa, né, uma mistura de gases que acaba envolvendo e protegendo a Terra, evitando que uma parte significativa dos meteoritos e radiações solares prejudiciais à vida atinjam a superfície terrestre. Então essa é vamos dizer, uma das principais funções, vamos dizer assim, da atmosfera, é justamente proteger, né, proteger a biosfera, né, de radiação ultravioleta proveniente do Sol, fornecer de certa forma o oxigênio para a manutenção aí da vida de seres aeróbios, né, e macro e micro-organismos, ou seja, para os seres que necessitam, né, do oxigênio como fonte de vida, que é o nosso caso. Proteger a Terra aí de variações excessivas, né, pela incidência direta da radiação, bem como evitar a entrada de corpos estranhos e equalizar, né, as temperaturas das camadas mais próximas da superfície terrestre, através aí da dinâmica e movimentação de massas de ar. Então ela tem função extremamente importante para controlar o ambiente também. Então quando eu analiso, né, a atmosfera, de certa forma ela tem essa camada, né, protetora, que tem todas essas funções, né? Então, quando eu falo na questão da estrutura vertical da atmosfera, é justamente verificar como é essa divisão, e aí tem uma relação, né, entre a variação de temperatura do ar com a altitude, né? Então é possível distinguir 4, né, no caso aqui 5, né, camadas, né, 5 camadas específicas, que é a troposfera, estratosferas, mesosfera, ionosfera e exosfera. Então cada uma forma essa camada, né, com sua função. E aí aqui a altitude, né, de cada uma. Aqui a camada de ozônio, que está entre a troposfera e a estratosfera. E aqui é uma difusão homogênea, né, de gases, todos os gases. E aí a gente tem, né, uma divisão, né, entre a homosfera, que tem a troposfera, estratosfera e mesosfera, e temos a heterosfera, que são as camadas mais distantes, com a termosfera e exosfera, né? Então a gente tem essa divisão. Então a partir
partir da mesosfera para cima, a gente já muda aqui a classificação, né? No caso dessa questão, né, da classificação vertical, né, da estrutura vertical, né? Então imagina que a gente parte da superfície do solo e aí a gente encontra essa primeira camada protetora, a troposfera, atinge um determinado, né, uma determinada altitude, depois ocorre essa mudança para a estratosfera e assim sucessivamente, né? E aí, o que acontece? Então a gente tem a superfície, né, que é a troposfera, né, e temos até 11 km mais ou menos, né? Após isso a gente passa para a estratosfera, que vai até uma faixa, né, mais ou menos de próximo a 50 km. Existem as faixas limites, vamos dizer, entre a troposfera e a estratosfera. A gente encontra aí a tropopausa, né, que é essa fase de transição, vamos dizer assim. Então a troposfera ela acaba sendo a camada mais próxima, né, aí do solo. É conhecida como uma camada do tempo, então praticamente todos os fenômenos meteorológicos ocorrem nessa camada aqui, meteorológicos e climáticos, que de certa forma afetam os seres vivos, né, que estão presentes nessa camada. A temperatura do ar acaba diminuindo, né, com a altitude, em torno de menos 6 a menos 8 graus a cada 1000 metros. Então existe essa relação entre a altitude, né, e a temperatura presente na camada. E aí, como a imagem mostra, né, no limite superior a gente tem a tropopausa, que seria a faixa de transição, né? E aí em seguida a estratosfera. Então, a nível de fenômenos, né, meteorológico, a gente tem a velocidade do vento, que aumenta também devido à altura, e essa camada é a camada mais importante para a vida em suas diferentes formas, né? Então os seres vivos, sejam eles terrestres ou aquáticos, são gradativamente afetados tanto pela composição química nessa camada quanto pela dinâmica dela. Então, cerca de 75% da massa total, né, está contida nessa camada. Então, é uma camada extremamente importante. Então, quando a gente fala aí da troposfera, então aí a gente define que ela é a camada aí atmosférica mais próxima, com uma média de aproximadamente 12 km de altitude, e ocorrendo nela todos os fenômenos climáticos, né, presenciados na Terra, como chuva, relâmpago, formação de nuvem, neve e etc. É a única camada que os seres vivos podem respirar normalmente. Então, informação extremamente importante, né, quando faz essa análise. Então,
estratosfera, que é a camada seguinte, né? A zona da atmosfera situada entre a troposfera e a mesosfera. Então começa aí aproximadamente a 13 km acima da superfície e apresenta uma temperatura sensível, constante e uma espessura de aproximadamente 30 km, né? Então o ozônio, que é um dos principais constituintes da camada atmosférica, né? Na atmosfera é encontrado em maior concentração nessa camada, né? Então o ozônio é o gás que absorve esses raios ultravioletas, né, do Sol, que atualmente são a poluição está ocasionando buracos, que é o famoso buraco na camada de ozônio, e aí auxiliando na questão do efeito estufa. Então nessa camada não apresenta uma condensação de água, com exceção de certos tipos de nuvens, né? Os ventos podem atingir velocidades maiores que 100 km por hora e a temperatura também aumenta, né? Com a altura, né? Com altitude, alcançando aí um máximo em torno de 0 graus, né? No seu limite superior, que é a estratopausa, né? Ou seja, é a fase de limite, né? Entre a mesosfera. Então, a mesosfera ela acaba sendo aí a camada que tem início, né, no final da estratosfera e a sua transição, e vai até 80 km acima do solo, né? Isso considerando a altitude, né? A temperatura na mesosfera varia aí entre 0 e 10, entre menos 10 até menos 100, então temperatura extremamente fria, pois não há gases ou nuvens capazes de absorver a energia solar, né? E aí a gente tem uma visão, né, mais ampla nessa questão da mesosfera. Então ela está aí nessa faixa de entre 50 e 80 km. Predomina uma variação decrescente de temperatura. E você tem essas temperaturas extremamente frias. Ocorre o fenômeno da aeroluminescência, né, nessa camada. É o que a gente conhece um pouquinho como a questão da aurora boreal, né? Então a gente tem essa situação. Então a termosfera é a camada aí superior, né, da atmosfera, sem limite definido, e está localizada acima da mesosfera. É a camada mais extensa, a termosfera, e mais quente também. Assim como existe na, né, mesosfera uma faixa de temperatura fria, extremamente fria, e já na termosfera eu tenho uma temperatura bastante elevada, podendo alcançar 1480 graus Celsius, né, em certas condições, e o ar encontra-se muito rarefeito. E por isso qualquer variação de energia causa aí grandes variações de temperatura, né? É a camada que acaba protegendo o planeta Terra, né, dos meteoritos e satélites obsoletos, uma vez que esses corpos estranhos ao passar por essa camada acabam sendo, né, de certa forma, como posso dizer, o calor, né, acaba sendo passando por essa faixa de calor, e aí
acaba reduzindo, né, o seu tamanho, né? Por essa figura aqui, imagina que acaba o meteorito entra e aí ele, antes de atingir, ele passa por essa termosfera e aí ele acaba sendo reduzido, né? Ou seja, acaba sendo queimado, né? Então ocorre também esse fenômeno das auroras boreais e é onde tem a órbita, né, espacial, onde está aí localizado, onde tem esse tráfego, esse vai e vem da órbita espacial, né? E aí a exosfera, né, ela é onde produz as belíssimas também imagens, vamos dizer, de auroras boreais. Temperatura varia irregularmente entre as camadas, né, da atmosfera e a pressão diminui, né, de maneira contínua com o aumento também da latitude. Então essa é a composição, vamos dizer assim, vertical, né, da atmosfera, né? Então você tem essa sequência de camadas, né, que fazem com que a gente, de certa forma, seja protegido, né, dessa variação térmica, seja protegido em questão da insolação direta, né, ou seja, parte, né, da insolação fica retida, né, nas nuvens, né, na questão do vapor de água, né, que controla. Então tem toda essa questão climática, né, que é favorável para a vida humana em função dessa condição de proteção, né, desses gases. E aí o risco, né, a gente associa a questão das mudanças climáticas é que os processos, né, de degradação promovidos ou provocados pelo homem acaba de certa forma acelerando um processo na qual a degradação ela vai favorecendo, né, vamos falar, a destruição da camada de ozônio, que é uma camada protetora, e aí a gente fica susceptível, né, a eventos extremos, a eventos, né, de condições climáticas em certos momentos até não ocorridos, em função justamente dessa redução da proteção. E aí, de maneira geral, né, toda a constituição também química, né, do ar, né, do ar seco ou do ar disponível, né, a gente percebe, por exemplo, o nitrogênio, que era bastante abundante, né, ou mais abundante, não desempenha um papel assim importante em termos químicos ou energéticos, né, entre essas camadas, entre essas superfícies terrestres, né. Na alta atmosfera, no entanto, esse gás absorve, né, um pouco da energia solar de pequeno comprimento de onda, né, na faixa aí ultravioleta, então passando a forma atômica. Então o nitrogênio é fixado por alguns micro-organismos no solo, que o retira da atmosfera do solo, constituindo aí uma base, né, para a estruturação dessas moléculas, né. E o oxigênio, sim, né, é um gás, né, que desempenha um papel fundamental para os seres vivos, né, e o que, de certa forma, torna-se possível a vida aeróbica, né, do planeta. Então, aeróbica porque precisa de oxigênio, né, que respira.
Então a ele deve-se à oxidação dos compostos orgânicos, né, através de processos fisiológicos de respiração. Então são os principais gases, vamos dizer assim, e são de oxigênio sendo extremamente essencial aí, primordial. Outro gás que acaba ganhando importância é o gás carbônico, né, que apesar de apresentar uma concentração bastante reduzida na atmosfera, né, o CO2 é um componente dos mais importantes, né, é um dos principais reagentes da fotossíntese, né, do processo bioquímico, né, ligado essencial ao crescimento aí das plantas, né, da geração da clorofila. E aí o CO2 também ele tem um destaque, né, na questão energética do sistema Terra-atmosfera, né, absorvendo a energia solar e terrestre de determinados comprimentos de onda. Por outro lado, ele acaba emitindo uma radiação de onda longa, né, em direção à superfície terrestre. E a gente também tem a questão do efeito estufa, né, justamente desse retorno, né, emitido aí, né, onde ele absorve parte da energia solar e emite outra parte, na qual vira um bolsão, e aí eu tenho toda essa modificação. Então, só recapitulando, né, eu tenho a exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. Então, nessa sequência, são a parte de vertical, né, vamos dizer assim, da atmosfera, que nos protege e nos dá condição para a vida, né? Então a gente fecha aqui, né, esse assunto, e para maiores informações a gente tira na aula, né, na próxima aula, na aula síncrona.